Olá, irmãos. Estamos em mais uma aula de escola dominical. Hoje, tocando o tema valores do passado que não são ultrapassados. Com base em Provérbios, capítulo 22, versículo 28, que diz: Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Em Oséias, capítulo 5, versículo 10, podemos ler que os príncipes de Judá eles mudaram, eles moveram, eles removeram os marcos e diz o Senhor, derramarei sobre eles a minha ira como água. Em um tempo de transição, é complicado saber o que podemos e o que não podemos mudar para alcançar um futuro melhor. O que podemos mudar e que não podemos mudar dentro da igreja. Como olhar para frente sem deixar de olhar para trás, como modernizar-nos sem mundanizar-nos, né? Como transformar ou como manejar as formas sem deixar a um lado a essência. Será que tudo pode ser mudado, transformado, ou há coisas que são imutáveis? E se é assim, quais são elas? Todos queremos um futuro melhor, mas também sabemos que se nós fizermos as coisas como sempre fizermos, então nós vamos ter sempre o mesmo resultado. Se não mudarmos, também não podemos esperar mudanças. Então, pensando nesses temas, eu gostaria de propor hoje três verdades que podemos mudar e três verdades que não podem ser mudadas. A primeira verdade que eu gostaria de propor no dia de hoje é que as regras podem ser mudadas, mas os princípios não podem ser mudados. As regras podem mudar, mas os princípios não podem mudar. Em 1 João capítulo 1, versículo 1, podemos ver que João ele menciona que o que era desde o princípio, né? O que nós temos ouvido, visto, tocado, isso não pode ser mudado a partir da perspectiva de João. Princípio seria o começo, seria o fundamento, a base sobre a palavra de Deus, sobre um tema da palavra de Deus que vai marcar o ritmo em toda a palavra do Senhor de como vai ser abordado esse tema ou esse princípio bíblico ao longo da Bíblia. E isso que nos lembra Provérbios 22, 28, que há princípios que não podem ser mudados. Regras, sim. Agora, qual a diferença? Diz que o que aconteceu com os líderes de Judá? Diz que eles mudaram, eles mexeram, né, com os marcos, os limites que foram estabelecidos através da palavra de Deus, e isso trouxe a ira de Deus sobre ele. Tem coisas que não podem mudar, não podem ser adaptadas. E os princípios bíblicos são imutáveis. Mas as regras, elas podem ser mudadas. As regras, sim. Que são as regras? As regras existem para manter os princípios. O princípio, como o seu nome diz, é o começo, a razão de ser das coisas, mas as regras existem para que os princípios sejam mantidos. Também há regras que não estão escritas, mas que são aceitas por toda a sociedade. Por exemplo, o princípio consuetudinário, que são ações que nós fazemos no dia a dia, respeitamos certas regras, mas que não estão escritas em nenhum lugar. Por exemplo, quando nós vamos num ponto de ônibus e estendemos a mão para que o ônibus pare. Esse, essa regra ela é respeitada por todos,
motorista de ônibus, pelos passageiros, pelas pessoas que estão no ponto de ônibus, mas isso não tem uma lei escrita que a pessoa deve estender a mão direita para que o ônibus passe. É um princípio de uma regra aceita por toda a sociedade chamada de direito consuetudinário. Ah, e, às vezes essas regras são mais fortes que muitas leis escritas e podem fazer parte da cultura de um determinado país ou região. Os princípios não mudam, mas as regras podem mudar. Isso vale para a igreja, para a família, para a sociedade, para o trabalho, para a empresa. Podemos modernizar-nos, desenvolver-nos, mas nunca mudar os marcos que foram estabelecidos pelos antigos, que são os princípios bíblicos e fundamentais da nossa vida, principalmente vida espiritual. Então, em primeiro lugar, nós vimos que as regras podem mudar, mas os princípios não mudam. Em segundo lugar, podemos mudar a estrutura, mas não podemos mudar a visão. Em Êxodo capítulo 18, versículos 13 a 26, Moisés, ele criou, podemos ver aí no texto, que ele criou uma estrutura centralizada nele. Ele se levantava cedo, ele ia sentar na frente do tabernáculo, e ele recebia as pessoas que traziam todo tipo de dificuldades, problemas, e desde um cachorro que mordeu uma criança até uma pessoa que tirou a vida de outra pessoa. O sogro de Moisés chegou e não falou para ele: não é bom o que você está fazendo. Mas o que ele falou? Não está bem o que você faz. Não, você não está fazendo bem as coisas. Não significa que ele não era bom o que ele estava fazendo. Não é bom o que você está fazendo, é uma questão de visão. Não está bem o que você faz, é uma questão de estrutura. Então Moisés precisava se estruturar, não mudar a sua visão. A visão era levar o povo até Canaã, levar o povo até a terra prometida. O sogro dele não falou: Moisés, fica aqui no deserto, constrói uma cidade. Nem tampouco falou para ele não ir para a terra prometida. O que ele falou foi estabelecer, organizar, né? Aumentar a base de colaboradores para que ele possa, então, liderar bem o povo. Né? Ele mencionou: vamos reunir este povo em ministérios, colocar sobre eles líderes que sejam homens comprometidos, né? Como disse, virtuosos, que temam o Senhor, homens de verdade, não avarentos, e vamos potencializar a força dessa nação. Essa é a visão. A visão não muda, mas a estrutura pode mudar. Uma reestruturação não é uma mudança de visão. Nossa visão é o reino de Deus, é glorificar a Deus, é edificar a vida de outras pessoas, é pregar o Evangelho. Isso não muda. Nossa visão é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. A nossa regra é a palavra de Deus. Nenhuma mudança pode desviar-nos da visão. As regras podem mudar, mas não os princípios. A estrutura pode mudar, mas não pode mudar a visão. Em terceiro lugar, a estratégia pode mudar, mas não a nossa missão. Josué capítulo 3, versículos de 1 a 17, mencionam uma situação específica. O povo tinha que enfrentar o último obstáculo antes de chegar na terra prometida, que era a visão. Mas
eles precisavam atravessar o Rio Jordão na época da cheia do rio. E para que o povo alcance a visão que era entrar na terra. Mas Josué, ele não tinha a mínima ideia de como ia conseguir isso. Então, nesse momento, Josué, ele buscou a orientação de Deus. No versículo 1, Josué capítulo 3, versículo 1, diz que ele se levantou de madrugada. No versículo 2, diz que ele caminhou com o povo 3 dias até o rio. Ele mandou os oficiais na frente do povo, ele mandou os sacerdotes na frente dos oficiais, levando a arca da aliança, e ele pediu ao povo que mantenha distância, uns 500 metros aproximadamente. No versículo 5, ele pediu que o povo se santificasse, porque no dia seguinte Deus faria maravilhas. O povo devia santificar-se e Deus faria maravilhas. A parte do povo, qual era a missão do povo? Era santificar-se. E a missão de Deus, a parte de Deus, era fazer maravilhas. Se fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. Essa foi a estratégia de Josué. Ele não sabia os detalhes, ele não sabia como Deus ia agir, e Deus também não falou os detalhes para Josué. Mas ele deu a ele a missão de levar o povo até a beira do rio. Josué só sabia de uma coisa. Deus disse para o povo que o povo chegaria na terra de Canaã. E ele também sabia que Deus é fiel e sempre cumpre a sua palavra. Uma situação semelhante também podemos ver na multiplicação dos pães. Quando o Senhor Jesus ele pede aos discípulos que eles vejam que eles conseguiam. E eles conseguiram 5 pães e 2 peixes. A estratégia foi que eles sentem de 50 em 50 pessoas e que eles fossem passando os pães e peixes. E sobraram 12 cestos cheios. Então, isso nos mostra que muitas vezes as estratégias que Deus nos dá não fazem parte de uma estratégia humana que é previsível, né? que nós podemos medir ou podemos ou com a nossa mente alcançar. Nesses casos foi uma questão de obediência. A estratégia de Josué, a estratégia dos discípulos foi a obediência, mesmo não entendendo o porquê o Senhor pedia que eles fizessem determinadas coisas. O que é uma estratégia? Uma estratégia é buscar uma forma melhor de fazer as coisas. É fazer bem a nossa parte e Deus fará a parte deles. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 30, nos diz que Deus, o nosso Deus, é um Deus de ordem. Deus não se move no desordem. Sempre que nós vemos Deus agindo, nós vamos ver que Deus ele se move na ordem, na organização. Podemos mudar a estratégia, mas algo que o Senhor não nos autoriza a fazer é mudar a nossa missão como igreja, como discípulos de Cristo. Não temos essa autorização do Senhor. E qual é a nossa missão? É ser uma família em Cristo, é promover o crescimento espiritual, é cumprir a grande comissão, investimos em relacionamentos com o propósito de crescer, com o propósito de obedecer. Aos olhos humanos, Josué tinha uma missão impossível e ele decidiu fazer a sua parte, obedecer, planejar, se santificar
e confiar que Deus faria a parte dele. Maravilha. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Diante desses 3 princípios, nós podemos ver que os valores do passado não são ultrapassados. De acordo com Provérbios capítulo 22, versículo 28, não remover os marcos antigos que puseram os nossos pais, nós podemos ver o que podemos mudar e o que não podemos mudar. Se buscarmos um futuro melhor para a nossa igreja, para a nossa família, dentro dos nossos negócios, para a nossa própria vida, precisamos entender o que podemos mudar e o que não podemos mudar. Aprendemos nesse dia que podemos mudar as regras, mas não podemos mudar os princípios. Podemos mudar a estrutura, mas não podemos mudar a visão. Podemos mudar a estratégia, mas não podemos mudar a missão. Podemos mudar as metas, mas não podemos mudar os valores. Podemos mudar a liturgia, mas não podemos mudar a doutrina. Podemos mudar as opiniões que nós tínhamos 10 anos atrás, 5 anos atrás. Podemos mudar de opinião, mas não podemos mudar a Bíblia, o que ela nos ensina. Podemos mudar a forma, mas não podemos mudar a essência. Podemos mudar os acessórios, mas não podemos remover nem mudar os marcos que puseram os nossos pais. Que Deus nos abençoe, animados. Senhor, muito obrigado por ensinar-nos através da tua palavra, os teus princípios, a tua visão, a missão que tu tens preparado para a nossa igreja. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor nos guie através do teu Espírito Santo, através do ensino da tua palavra, a não mudar esses marcos estabelecidos na tua palavra para nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.